Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Rocha e nós estamos aqui no estúdio do Grupo Liberal com um convidado para lá de ilustre, para lá de importante na música popular brasileira, na música de todos os tempos, de gerações, que é o Paulinho Boca de Cantor, nada mais, nada menos que fundador e um dos principais letristas do grupo Novos Baianos, que fará show no dia 14 em Belém. Paulinho, bom receber você aqui no estúdio, tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz também de estar voltando a Belém depois de tanto tempo. Era uma coisa que a gente queria muito. Então, podem ter certeza que a gente vai fazer uma grande festa aí no dia 14, no Festival Serrasgum, e vamos estar felizes também de estar voltando e rever nossos amigos aí de Belém. Então, justamente sobre isso. Paulo, o que é que o público vai conferir nesse show? Qual a formação dos Novos Baianos que vem para Belém? Qual é o repertório? Pode ir falando? Claro, a gente, em 2016, nós somos convidados para reinaugurar um espaço muito importante na vida de Salvador, que é a Concha Acústica do Teatro Castro Alves. E aí a gente nem achava que íamos seguir na estrada, mas como em meia hora os ingressos se esgotaram, tivemos que fazer uma sessão extra no outro dia, a gente pôde ver a curiosidade de novas gerações pelo trabalho dos Novos Baianos. Isso nos fez cair na estrada, e aí o nome do nosso show é Acabou Chorare, os Novos Baianos se encontram. Infelizmente, a gente teve a perda do Moraes Moreira e do poeta Galvão, mas continuamos na estrada. Temos feito vários festivais, inclusive, agora no mês de junho, nós fizemos um festival chamado João Rock, lá em Ribeirão Preto, e foram mais de 70 mil pessoas. E nós temos nos apresentado nesses grandes festivais, como no Koala, como outros festivais também. Já vamos fazer o Festival Vozes lá no Rio de Janeiro. Estamos fazendo aí o festival aí em Belém. Quer dizer, os Novos Baianos estiveram sempre presentes na cena musical. Nesse show, a gente traz o repertório do Acabou Chorare, que é o disco dos Novos Baianos, que é premiadíssimo. Só para você ter ideia, em 2007, uma enquete da revista Rolling Stones elegeu o nosso disco Acabou Chorare como o melhor disco feito no Brasil em todos os tempos. A gente não tem essa pretensão de ser melhor do que ninguém, mas pesquisa é pesquisa, e com gente que entende de música. Então, isso deixa a gente muito feliz. E agora, em junho, no mês passado, em junho de 2024, a revista americana Peste elegeu 2 discos brasileiros na lista dos 300 melhores do mundo. E nós estamos lá na lista, nós e o Clube da Esquina. Então, a gente fica muito feliz pelo trabalho ser duradouro, pelo trabalho ter um público jovem. A maioria do público que vai no nosso show é de jovens, e a gente fica muito feliz de continuar aí na estrada mostrando o nosso trabalho. Um trabalho que não é nosso, que já é do povo brasileiro. Belém, com certeza, vai ver uma grande festa. Todo lugar que a gente vai, as pessoas cantam todas as músicas do nosso repertório: Preta Pretinha, Brasil Pandeiro, Mistério do Planeta, Dê um Rolê, Samba da Minha Terra, Swing do Campo Grande. Então, é um repertório muito para cima, que as pessoas interagem muito, e não vai ser diferente aí em Belém, tá? Com direito a Acabou Chorare também, né, Paulo? Claro, Acabou Chorare, que é o nome do disco, e que é nesse momento do Acabou Chorare. Eu não sei se eu entrego. Não vou entregar. No momento do Acabou Chorare tem um momento muito emocionante. Cara, olha aí, além de você, quem vem? Pepeu? Os Novos Baianos, né? A gente tem uma banda que já nos acompanha, que é a família Gomes, Jorginho Gomes, Didi Gomes. O Pedro Baby, filho da Baby do Pepeu, também hoje tem um trabalho muito consolidado, com grandes artistas. Ele também participa da banda. Temos 2 percussionistas que nós colocamos, que o trabalho ficou muito para cima, ficou muito dançante, né? Então, o Pepeu e a Baby hoje somos a linha de frente do trabalho dos Novos Baianos, né?
Até pouco tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, o Moraes Moreira também participava, mas ele não está mais aqui conosco, então a gente presta uma grande homenagem a ele, fazendo o nosso trabalho, dando continuidade ao trabalho dos Novos Baianos. Ele tem a maioria das canções, né? A gente também tem algumas canções, mas ele e o poeta Luiz Galvão são os grandes compositores do trabalho de Novos Baianos, então eles são homenageadíssimos no show que nós fizemos. Toda vez que nós subimos no palco, nós vamos homenageá-los. E aí em Belém vai ser também uma grande festa e uma grande homenagem, não só ao Moraes, ao Galvão, mas esse trabalho dos Novos Baianos, que hoje é reconhecido no mundo todo. Então, Belém pode esperar o melhor da gente, o melhor da banda, e uma festa inesquecível. Paulo, pode falar um pouco sobre a história, a importância cultural e histórica dos Novos Baianos, ou seja, quanto tempo ele esteve junto, né, a primeira formação, a formação principal, continua até hoje, mas, por exemplo, tem informação de que foi de 69 a 79, e tiveram 10 discos. É isso mesmo? Pode falar um pouco sobre como foi essa experiência e como está sendo essa experiência musical de vocês? Olha, os Novos Baianos inventou uma grande família, uma família diferente da nossa família normal. Então, quando nós nos conhecemos, eu conheci o Moraes Moreira e o poeta Galvão em Salvador, em 1968. Então, foi uma identificação muito grande entre nós. Eu já era crooner de orquestra, eu já cantava, e eles, uma dupla de compositores, pensando em levar música para os artistas do Sul, né, para Maria Bethânia, para Gal Costa, Caetano Veloso, levar música para os artistas. E a gente começou a andar juntos lá na rua de Salvador, eu comecei a cantar as canções dele, e o Tom Zé foi muito importante, porque o Tom Zé falou: por que vocês não vão juntos? Que eles pensavam em irem para o Sul como uma dupla de compositores. Mas com o meu encontro e com a chegada da Baby Consuelo, que hoje é Baby do Brasil, nas ruas lá de Salvador, a gente bolou um show. Era um momento muito difícil da vida brasileira, num momento de repressão da ditadura militar. Caetano e Gil tinham sido expulsos aqui do país, então a peteca caiu na mão da gente. Como disse Caetano de lá de Londres, num bilhete que ele mandou para nós, ele disse: Brasa, Brasil, Varandá, a Bahia não pode parar, estão aí os Novos Baianos. Então a gente entrou na fita, entrou na cena musical brasileira desse jeito. Quando nós chegamos no Sul, nós fizemos um show em Salvador chamado Desembarque dos Bichos depois do Dilúvio Universal. Depois nós fomos para o Rio. Nos encontramos com o produtor João Araújo, que vem a ser o pai do Cazuza. O João Araújo foi quem nos levou para São Paulo. Nós fizemos o primeiro disco, Ferro na Boneca. A gente não chamava Novos Baianos ainda. Mas uma das músicas do disco Ferro na Boneca foi selecionada para o Festival da TV Record, que era a grande vitrine da música brasileira no final dos anos 60. Né? Então, quando a música foi classificada, ela começou a tocar no rádio, mas na hora de chamarem a gente para defender a música no festival, alguém gritou: olha, segura esses Novos Baianos, porque baiano estava fazendo muito sucesso, Tropicalismo, Caetano, Gil, Gal, Tom Zé, era um sucesso incrível do tropicalismo. Então, os baianos estavam por cima da carne seca, como a gente fala. Então, segura esses Novos Baianos aí, porque é ao vivo. E a gente gostou do nome, Novos Baianos. Primeiro eles perguntaram como é o nome do grupo, a gente falou: aqui não é um grupo, eu sou Paulinho Boca de Cantor, ele é o Moraes, é o poeta Galvão, aqui é a cantora Baby Consuelo. A gente não era um grupo, mas quando chamaram, chama esses Novos Baianos aí, a gente gostou e o nome nasceu assim. Então, por isso que eu digo, os Novos Baianos nunca começaram, a gente nunca começou e também nunca vai acabar. Essa que é a nossa filosofia, né? Então, nós nos juntamos, ficamos juntos para nos defendermos também daquela loucura, daquele momento atual do Brasil, que a barra era muito pesada, e juntos a gente começou a fazer o trabalho. Depois do Ferro na Boneca, fizemos alguns outros trabalhos, e aí o João Araújo nos chamou de novo para
para a inauguração do selo da Som Livre. Nós somos um dos primeiros artistas do caixa da Som Livre. E foi lá que nós fizemos esse álbum, que é antológico, que é o Acabou Chorar. Aí a história dos Novos Baianos continua com mais vários álbuns. Agora, por exemplo, a gente está querendo relançar um álbum que veio depois do Acabou Chorar, que todo mundo, inclusive, tem muita gente que diz que gosta mais do que o Acabou Chorar, que é o Futebol Clube. Falar em Futebol Clube, a gente tem lembranças muito boas aí de Belém, nós tivemos aí em 1973, mas tem uma lembrança que a gente não gosta muito, a gente tomou de 5-0 de um time daí de Belém. Estou contando essa história, que é uma história muito interessante. A gente tinha um time de futebol, a gente tinha um time de futebol mesmo. A gente, quando ia fazer show, a gente pedia um espaço para enfrentar um time da cidade. E em Belém, infelizmente, nós tomamos uma goleada de 5-0. Mas dessa vez a gente vai revidar. Vamos dar uma goleada de 100-0, de músicas muito boas, de momentos muito felizes. Aí eu sei onde é, vai ser no Espaço Na Beira, no dia 14, né, 14 de setembro, no Festival Se Rasgo. É isso mesmo? Isso. E, Paulinho, deixa eu te perguntar, na tua avaliação, qual o grande legado musical e cultural dos Novos Baianos para a música brasileira? E podia falar um pouco sobre o estilo. Eu tenho a impressão assim, os Novos Baianos, eles tinham o estilo de fundir, de romper barreiras, de quebrar estilos, fundir tudo, fazer um caldeirão, porque vocês tocam tudo, toca rock, toca chorinho, toca instrumental, muito bom, muito bom. Pode falar um pouco sobre qual o grande legado da banda? Olhe bem, quando nós começamos, o momento nosso era muito pop rock. A gente estava fazendo canções rock, pop rock. Chegou o Pepeu com a sua guitarra hendrixiana, a Baby com a sua coisa meio Janis Joplin. Eu tinha coisa do malandro brasileiro, mas também ao mesmo tempo eu era rock and roll. Moraes Moreira tinha uma coisa mais rural. Enfim, o grande lance dos Novos Baianos foi quando nós encontramos com o grande mestre, o grande guru da música brasileira. Eu digo guru porque é guru de todos, de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de todos os grandes artistas brasileiros. Acham que esse artista que eu vou falar agora é o artista mais importante da música brasileira, que é o baiano João Gilberto, o inventor da bossa nova e quem mais internacionalizou a boa música brasileira. Quando o João chegou, o João ouviu nossas músicas, o João era amigo do poeta Galvão, lá de Juazeiro. E ele gostou muito da gente, porque ele disse que a gente tinha uma banda em casa, que era um sonho dele ter uma banda em casa. Como a gente morava junto, ele dizia, vocês não precisam sair para pegar o percussionista num lugar, o baterista no outro, o guitarrista, vocês moram juntos, eu queria ter uma banda assim também. Poxa, ia ser maravilhoso. E aí ele apresentou, ele chegou, eu adoro esse trabalho de vocês, eu acho muito interessante, é muito atual, mas eu acho que vocês têm uma brasilidade muito nítida aí no trabalho de vocês. E aí, por que vocês não desencaixotam o bumbo, o cavaquinho e misturam isso tudo? Então, foram essas fusões que fizeram do nosso trabalho um trabalho singular, que não existe outro no mundo. A gente tem certeza disso, porque a gente ouve tudo o tempo todo. Então, esse coletivo de Novos Baianos, essa maneira da gente fazer as músicas juntos, morando juntos, deu para a gente não só uma filosofia de vida, um pensamento, né, coletivo, mas deu também execuções exímias, porque a gente morava junto e todo dia a gente tinha aquela rotina de acordar, nós só fazíamos 2 refeições, era um café da manhã por volta de meio-dia, 11 horas, na hora que a gente acordava, e depois do ensaio da tarde. Nós jogávamos bola, tínhamos um time de futebol, depois tomávamos aquele banho numa ducha maravilhosa que tinha lá no quintal e íamos ensaiar. Essa coisa da gente morar junto, de ensaiar o tempo todo, fez com que as nossas execuções, os arranjos, todos tivessem essa coisa, essa cara de Novos Baianos. Então, fez com que a nossa música ficasse com a cara da nossa vida, do que a gente estava vivendo ali naquele momento. Então, é isso que é singular, é isso que fez com que a gente fosse
essa banda que misturou tudo e que continua viva, que a gente não faz revival, a gente não faz show para lembrar do tempo que passou, muito pelo contrário. A gente faz show porque a gente está existindo hoje. A gente não existiu. A gente existe hoje e, com certeza, vamos existir sempre. Muito legal. E, Paulinho, como é que surgiu Acabou Chorar? Conta essa história para a gente, que é muito bonita e é o título, é o disco principal. Fala um pouco como surgiu essa música belíssima, no estilo, meio estilo João Gilberto, né? É verdade. Quando o João veio do México, ele estava morando no México, ele veio do México e nós ficamos amigos, começamos a nos frequentar. João ia muito lá no apartamento que nós morávamos lá no Botafogo, e um dia ele chega lá com a filha Bebel Gilberto, que era pequena e que estava confusa ainda para falar a língua portuguesa, porque ela estava falando castelhano lá no México, e ela chegou e tinha tomado uma quedinha, tinha arranhado o joelho, e o João estava tocando com a gente. O João, quando estava tocando, era muito concentrado, e ela chegava meio chorona perto e dizia: papai, Bebel, vai passar, está tudo bem, foi só um arranhãozinho, vai ficar bem. E ela ia lá e voltava e tal, até que chegou uma hora, ela voltou, falou: papai, acabou chorar. Ou seja, que ela não estava chorando mais. E a gente ouviu aquilo, achou aquilo muito engraçado, interessante, e no outro dia o Galvão ligou para o João Gilberto, e o João Gilberto estava com o poeta Capinã, que é um poeta também do tropicalismo, José Carlos Capinã, que é um grande poeta de grandes sucessos, e estavam falando que uma abelhinha apareceu lá onde eles estavam, lá no apartamento do João, e que o Capinã falou: olha que coisa legal, a abelha, né? Ela faz um zoom e ainda faz mel. O Galvão, então, pegou isso e disse: eu posso usar isso numa música? Claro. E aí ele fez o Acabou Chorar, e essa música virou um hino de um dia amanhecendo na vida brasileira. É como se tivesse acabado aquele lamento, aquele choro, né, que o Brasil voltasse a sorrir, o Brasil que estava mergulhado naquela ditadura militar, voltasse a sorrir. Acabou chorar e ficou tudo lindo de manhã cedinho. Tudo kkk na fé, no bubu lili, no bubu lindo, no bubu lindo. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama. Tomou meu coração e sentou na minha mão. Abelha, abelhinha, escondido faz bonito, faz um zoom e mel. Abelha, abelhinho, faz um zoom para mim, faz um zoom para eu ver. E aí é essa letra, que é uma letra quase que infantil, e que, por incrível que pareça, vou contar uma pequena história. A censura, naquele tempo da ditadura militar, eles não conseguiam achar nada nas músicas da gente, que a gente falava as coisas assim, que a juventude entendia, mas que eles não entendiam. Quando a gente falava no Ferro na Boneca, não é uma estrada, é uma viagem, a gente estava falando de viagem licérgica e tal, e eles não entendiam, mas a juventude entendia. E, pasmem, no Acabou Chorar, e por causa do bubu lindo, os caras chamaram Galvão para explicar a letra, achando que estava falando de bumbum. Veja a cabeça da censura daquela época, né? Então, eu sempre conto essa história, porque você deve gostar de Acabou Chorar e sabe que é uma música suave, quase infantil. E aí você vê como é que é a loucura da vida, como é que são essas histórias da música, né? E é muito importante que a gente saiba, lembre de tudo isso, porque o trabalho continua e vai continuar sempre. E, Paulinho, a letra do Galvão, mas é a música. É coletivo, é PP ou é o Moraes? Não, a música é do Moraes Moreira, como a maioria das músicas são de Moraes Moreira e do poeta Galvão. Por quê? Porque nos Novos Baianos, a gente era um time de futebol, cada um tinha uma posição, mas a gente se metia. Acontece o seguinte: quando o Galvão criava uma música, a gente já sabia quem é que ia cantar. Quando ele fazia uma letra, Moraes fazia a música, a gente já sabia quem é que ia cantar, como é o caso de Mistério do Planeta, o Dê um Rolê, que sou eu que canto. Mas o Swing do Campo Grande, eu já sou parceiro também. Então, como era um coletivo,
a gente achava que o Galvão era quem sabia mais traduzir aquela vivência nossa ali no coletivo. E ele traduziu muito bem, fez músicas maravilhosas, letras maravilhosas junto com o Moraes. Moraes era uma usina de som, né? Você vê que depois dos Novos Baianos ele continuou fazendo muitas músicas de carnaval, ao ponto de ser considerado o primeiro cantor de trio elétrico. Nós também somos os primeiros cantores de trio elétrico, porque nós colocamos a voz no trio elétrico, que era só instrumental. Mas o título para o Moraes Moreira é muito legal, porque ele é o cara que mudou a cara do carnaval aqui da Bahia e, quiçá, o carnaval também do Brasil. Então, a gente tinha essa coisa. Era um coletivo, porque tudo que está aí nas letras é o que a gente falava, era o que a gente vivia. Por isso que é um coletivo. Mas tem muitas músicas que eu participo, que o Pepeu também participa, mas a maioria é da dupla Moraes e Galvão. O Pepeu estava com vocês desde o início ou chegou depois? Desde quando começou a banda, o grupo? Olha, o Pepeu fez o show com a gente em 1969. Mas no nosso primeiro disco ele toca também, mas ele não era um novo baiano ainda. Depois do envolvimento dele com a cantora Baby do Brasil, que hoje é Baby do Brasil, Baby Consuelo, é que ele passou, ele tinha um pouco de receio, porque a barra era muito pesada, e ele tocava em bailes no ABC de São Paulo, era numa cidade ali, ABC, era São Bernardo, São Caetano, Santo André, e um lugar chamado Ribeirão Pires. Eles tinham uma banda que essa banda, inclusive, ele trouxe para fazer alguns shows no início da gente lá em São Paulo. Até que a gente passou a morar junto no Rio de Janeiro, no ano 70, e aí o Pepeu passou a ser o quinto Novos Baianos. Então, o Novos Baianos sou eu, Moraes Moreira, Poeta Galvão, a Baby e o Pepeu. Tá, mas em 68, o Pepeu ainda não estava no grupo, né? Em 68. No começo, quando pintou o nome. Não, o Pepeu tocou no show de despedida de Caetano e Gil, que é o Barra 69. 69 já. E no nosso show, no show que nós fizemos de estreia, que era o nosso primeiro, foi o nosso primeiro show, né? Poxa, no nosso primeiro show foi feito em agosto de 69, que é o Desembarque dos Bichos depois do Dilúvio Universal. Aí o Pepeu já participou, e quando nós fomos para São Paulo, ele estava tocando em baile, mas sempre que tinha show, ele vinha tocar com a gente. Eu digo, a postura de ser um dos Novos Baianos, morar junto, dividir toda a vida junto conosco, né? Ele começou no início dos anos 70, quando nós mudamos para o Rio de Janeiro. Tá certo. Nós agradecemos muito a sua participação, a sua atenção, e esperamos você e toda a turma aqui em Belém. Tá, Paulinho? Vai ser um prazer grande e pode ter certeza que vai ser uma noite inesquecível, e a gente faz questão de voltar sempre aí, porque a gente ficou muito tempo afastado e agora vamos estreitar essa relação, porque Belém mora no nosso coração, como todo o Brasil mora também. Os Novos Baianos em Belém, então, no dia 14, na Beira. Estou esperando todo mundo lá para a gente fazer uma grande festa. Obrigado a você pela oportunidade e um beijo grande para todos vocês.